Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar. Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre a Revolução Francesa. E aí, oitavo ano, tudo bem com vocês? Pois bem, hoje então nós fechamos o ciclo de 3 aulas sobre o período revolucionário francês. Hoje nós falaremos da terceira fase, que é o Diretório, e falaremos do fim da Revolução Francesa, aquilo que nós chamamos de quarta fase, que na verdade é o processo que vai dar por encerrado a Revolução e o início de uma nova era, de um novo sistema político na França, que é a Era Napoleônica. Tudo bem? Então, rapidamente aqui, vocês se recordam que na primeira parte da nossa aula sobre a Revolução Francesa, nós falamos de uma forma geral do processo revolucionário, das condições do período pré-revolucionário e da Revolução como um todo. Caso vocês precisam retomar essa aula, vão aqui nos cards que vai estar disponível tanto a primeira aula de Revolução Francesa como a segunda aula que fala da primeira fase e da segunda fase, da Assembleia Nacional, da Convenção Nacional e do período do terror. Vamos lá. Bom, pondo fim ao período do terror, nós teremos um golpe instalados pelos girondinos, lembrando que o período do terror é um período que foi governado pelos jacobinos e que os dois grupos rivalizavam entre interesses e poder político dentro do período revolucionário. E aí, os girondinos instalaram um golpe, tomando o poder dos jacobinos e criando aí aquilo que nós vamos chamar de diretório. A instalação efetiva do governo do diretório se dará em 1795, porém, o golpe dado nos jacobinos se dará em julho de 1794, quando eles prendem Robespierre, o líder jacobino, e no mesmo dia em que prendem Robespierre, condenam ele à morte por guilhotina, como o período do terror ficou marcado, né, pelas sentenças e condenações pela guilhotina. E daí, nesse momento, nós temos processo de implantação do diretório. E como se dará esse governo? Esse governo se dará pela liderança de 5 diretores, sempre girondinos, com o apoio do exército. A figura do exército, tanto na terceira fase do diretório, quanto no fim do processo revolucionário, no golpe 18 de Brumário, é de extrema importância. O que eu tenho que compreender desse processo é que entre 1795 até 1799, que é quando ocorre o fim da Revolução, o exército francês ganhará cada vez mais importância e será mais valorizado dentro da sociedade francesa. Os franceses cada vez mais apoiarão o exército. Por que eu tenho que entender como que isso se dá? Primeiro, a crise que se instala no processo revolucionário, que vem desde antes do processo revolucionário e permanece com características diferentes durante o processo revolucionário, ela será controlada internamente pelo exército. O exército será o braço militar, aí, a força de Estado que o diretório aplicará para controle social. E, de certa forma, isso trará uma certa segurança para a sociedade francesa. Então, os girondinos, o diretório, dependiam das forças militares. E também nós temos que pensar que, além dessa importância interna, o exército também terá sua importância externa, devido aos conflitos externos, principalmente diante do reino austríaco e da Inglaterra. O diretório será marcado nos seus anos de governo por perseguições a opositores políticos e por processos de corrupção. Então, os governantes, os diretores, que ao longo desse período governarão, eles serão marcados por esse processo de perseguir opositores e também de prática de corrupção. É importante dizer que, diferente do que foi implantado na Constituição de 1793 pelos
pelos jacobinos, no período do terror, a primeira ação dos girondinos será o não controle dos preços dos produtos internos da França, certo? O que agradará aí uma certa parcela da população. Porém, ao longo do tempo, principalmente por conta das perseguições políticas e das evidentes corrupções, os girondinos perderão o apoio militar. Perderão o apoio militar porque cada vez mais eles vão depender desse apoio militar e os militares estarão valorizados dentro da sociedade francesa. Por conta dessa valorização da sociedade francesa e da perca de apoio dos girondinos, alguns grupos insatisfeitos, entre eles jacobinos e girondinos, que não detinham o poder também e que estavam então insatisfeitos com a forma como o grupo, de uma forma geral, estava governando o diretório, eles vão implantar um novo golpe. E esse golpe será aí conhecido como golpe 18 de Brumário, que colocará fim ao processo revolucionário. É importante nós pensarmos que esse momento histórico de fim da Revolução Francesa leva à ascensão de um líder militar, Napoleão Bonaparte, certo? Quem é Napoleão Bonaparte? Napoleão Bonaparte, ele é um general francês que vai ganhar fama nesse período lutando contra os austríacos, numa campanha contra os austríacos, vencendo os austríacos, e entre 1799 e 1801, ele liderará uma campanha francesa no Egito para controle da região e bloquear, impedir os ingleses de chegarem às Índias, fazendo com que os ingleses perdessem o acesso econômico aos produtos orientais, causando assim um grande prejuízo econômico aos ingleses. O Napoleão Bonaparte não sairá totalmente vitorioso dessa campanha contra os ingleses no Egito, porém, ele retornará como um herói francês. E quando ele retorna como um herói francês, o apoio popular que ele tem e a força e capacidade de liderança que Napoleão tem em sua característica militar, faz com que seja organizado o golpe 18 de Brumário, tendo ele como um dos líderes a assumir o poder. E aí nós temos o início da Era Napoleônica. Ok, pessoal? Então, lembrando ainda, só fazendo um aporte histórico aqui, que é nessa campanha napoleônica francesa no Egito, que será descoberta a Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta é um artefato histórico onde foi possível a descoberta, ou melhor dizendo, a tradução dos hieróglifos egípcios, e a partir daí da tradução dos hieróglifos egípcios, tivemos a informação ao mundo egípcio, podemos conhecer melhor sobre o Egito Antigo, o que significavam aqueles desenhos que são os hieróglifos egípcios, que é a escrita oficial do Império Egípcio Antigo, e a partir dessa descoberta, dessas traduções, tivemos aí muito mais informações sobre esses povos que marcam aí até hoje o nosso imaginário, com as grandes pirâmides, com a esfinge, com a ideia da mumificação e tudo mais. Então, assim, pessoal, só retomando aqui esse processo, eu tenho então o fim da Revolução Francesa com a ascensão de Napoleão Bonaparte e a Era Napoleônica. É conversa para a próxima aula. Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar.